Eles estavam no mais brilhante dos holofotes. Seus nomes ecoavam por estádios, cinemas e arenas de música. Milhões os admiravam. Eram considerados intocáveis, símbolos de talento, poder e sucesso. No entanto, por trás das fachadas brilhantes escondiam-se abismos que poucos imaginavam. Acordos secretos, paixões destrutivas e decisões sombrias os levaram dos mais altos picos da fama diretamente para o frio gelado das celas de prisão. Estas não são histórias inventadas, mas verdades amargas sobre estrelas outrora veneradas que hoje são apenas sombras de si mesmas. Acompanhe-me em uma jornada pelos 7 casos mais chocantes, nos quais o brilho se desfez em culpa e a fama terminou na prisão. 1. Harvey Weinstein. Por décadas, seu nome foi sinônimo de sucesso em Hollywood. Harvey Weinstein, cofundador da Miramax e da Weinstein Company, era o homem que transformava roteiros em Oscars. Atrizes, diretores, produtores, todos queriam trabalhar ao seu lado, pois ele parecia abrir as portas para a fama e a imortalidade. No entanto, por trás das luzes cintilantes do mundo do cinema, escondia-se um sistema de abuso de poder que foi coberto por anos de silêncio e medo. Im Jahre 2017 brach dieses Schweigen. Zuerst waren es leise Stimmen, einzelne Anschuldigungen. Doch bald erhob sich ein Chor von Frauen, einige davon bekannte Weltstars, die detailliert von Übergriffen, Demütigungen und systematischer Ausnutzung erzählten. Aus dem geflüsterten Verdacht wurde ein weltweiter Aufschrei. Das, was man für unantastbar gehalten hatte, stürzte wie ein Kartenhaus ein. M. 2018 teve início a apuração judicial e em 2020 o veredito foi proferido em Nova York. Weinstein foi considerado culpado de crimes sexuais graves e condenado a 23 anos de prisão. 2 anos depois, em Los Angeles, seguiu-se outra condenação com pena adicional. No total, ele terá que passar décadas atrás das grades. O homem que antes decidia carreiras agora está ele próprio, uma figura quebrada em uma cela de prisão, sem influência, sem poder. Sua história não é apenas a de um único homem, mas um divisor de águas para toda uma indústria. O caso Weinstein foi a faísca que acendeu o movimento global Me Too e mostrou: nenhum nome, nenhuma fortuna e nenhum poder são maiores do que a verdade. O outrora mais poderoso produtor de Hollywood tornou-se um símbolo de advertência de que mesmo as estrelas mais brilhantes caem quando traem sua humanidade. 2. O.J. Simpson. Ele era uma lenda viva, um ídolo do esporte americano e um ator aclamado. O.J. Simpson, ex-estrela da NFL, charmoso, carismático e aparentemente invencível, estava no centro da admiração. No entanto, em 1994, seu nome se transformou em um símbolo de horror. Após a morte cruel de sua ex-esposa Nicole Brown e do amigo dela, Ron Goldman, todos os olhos se voltaram para ele. O mundo prendeu a respiração quando Simpson fugiu em um SUV branco por Los Angeles. Milhões de espectadores acompanharam a perseguição ao vivo pela televisão. Um momento que ficou gravado profundamente na memória coletiva dos Iliapino. O julgamento subsequente, em 1995, tornou-se o julgamento do século. No final, o tribunal o absolveu no processo criminal, mas o país permaneceu dividido. Para alguns, ele era inocente. Para outros, um assassino que escapou da justiça graças à fama e ao dinheiro. Mas a história não terminou ali. Em 2007, Simpson foi preso novamente, desta vez por assalto à mão armada e sequestro relacionados a itens de memorabilia esportiva. Em 2008, um tribunal em Nevada o condenou a 33 anos de prisão. Ele passou 9 anos atrás das grades antes de ser libertado em 2017. O.J. Simpson permanece até hoje uma das figuras mais controversas da cultura pop. Sua biografia é um quebra-cabeça de fama, escândalo, triunfo e abismo. Um homem que teve tudo e, no entanto, perdeu tudo. Sua história mostra de forma chocante como um herói celebrado continua a viver nas manchetes não mais por suas vitórias, mas por seus pecados. 3. R. Kelly. Ele era o rei incontestável do R&B. Com sua voz única, sucessos mundiais como I Believe I Can Fly e inúmeros prêmios, R. Kelly dominou o mundo da música por décadas. Milhões ouviam suas músicas, estádios lotavam, ele era considerado intocável. No entanto, por trás das luzes do palco, ele construiu um império que não era de música, mas de manipulação, controle e abuso. Já há muito tempo circulavam rumores,
Mas só testemunhos corajosos trouxeram a verdade à tona. Mulheres jovens, algumas ainda menores de idade, relataram um sistema que funcionava como uma prisão, com R. Kelly como governante, que destruía sua liberdade. O que muitos não queriam acreditar foi confirmado por investigações e provas. Sua carreira não foi marcada apenas pela música, mas também por uma rede de horror. Em 2021, um tribunal federal dos Estados Unidos proferiu um veredito devastador, culpado por tráfico humano, abuso grave e crime organizado. A pena, 30 anos de prisão. Em 2022, seguiu-se outro processo que lhe rendeu anos adicionais atrás das grades. Do palco mundial, ele foi jogado diretamente para o isolamento de uma cela de prisão. A queda de R. Kelly é mais do que apenas a derrocada de um superstar. É um símbolo de como a fama e o poder puderam ser usados como escudo por décadas, até que as vozes das vítimas se tornaram altas o suficiente para derrubá-lo. Hoje, sua voz não ecoa mais em salas de concerto, mas permanece um eco de advertência de que nenhuma canção pode encobrir a verdade. 4. Aaron Hernandez. Ele era jovem, talentoso e rico, uma estrela em ascensão no futebol americano. Aaron Hernandez jogava pelos New England Patriots, havia assinado um contrato milionário e parecia estar no início de uma carreira brilhante. No entanto, enquanto era aclamado no estádio, em sua vida particular, uma tempestade de violência, segredos e perigosas conexões com o submundo se desenrolava. Em 2013, a notícia do assassinato de Odin Lloyd, um jogador semi-profissional, abalou o mundo do esporte. As investigações levaram a uma revelação inacreditável. O principal suspeito não era outro senão o próprio Hernandez. O processo trouxe à luz detalhes chocantes, provas destruídas, armas em circulação e uma identidade dupla que havia permanecido oculta até mesmo de seus colegas de equipe mais próximos. Em 2015, o veredito foi proferido. Culpado de assassinato em primeiro grau, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para um homem que tinha tudo, essa foi a queda no abismo. Mas a tragédia atingiu seu ponto mais sombrio em 2017, quando Aaron foi encontrado morto em sua cela. Ele tinha apenas 27 anos. Sua morte deixou mais perguntas do que respostas. Foi desespero? Foi a última saída? A história de Aaron Hernandez é a de um gênio destruído, um exemplo de advertência de como a fama não serve para nada se não conseguirmos vencer nossos próprios demônios. 5. Danny Masterson. Milhões de espectadores o conheciam como o amigo divertido e descontraído da cultuada série That 70's Show. Danny Masterson era o rosto de uma era em que a televisão ainda parecia inocente e leve, mas por trás das câmeras, outro cenário se desenhava, um que anos depois explodiria como uma bomba em Hollywood. Várias mulheres quebraram o longo silêncio e acusaram Masterson de graves agressões que teriam ocorrido durante o auge de sua popularidade. Seus depoimentos pintaram o quadro de um homem que usou o poder e a fama para cruzar limites e destruir vidas. Em 2023, finalmente veio o veredito decisivo. Após um processo intenso e de grande repercussão na mídia, o tribunal o considerou culpado. A pena foi implacável, de 30 anos à prisão perpétua. Para Masterson, isso significou a queda abrupta do amado astro de sitcom para o isolamento de uma cela de prisão. Sua história é um exemplo amargo de como a imagem do entretenimento alegre pode facilmente se transformar em uma verdade sombria. De risadas gravadas no estúdio a lágrimas amargas no tribunal, Danny Masterson representa hoje o colapso de todo um mundo ideal da televisão. 6. Ian Watkins. Ele era a voz de uma geração inteira. Como vocalista da banda britânica Lost Prophets, Ian Watkins conquistou as paradas nos anos 2000, lotou casas de show e foi celebrado por fãs em todo o mundo. Sua presença carismática no palco, a mistura de rock, alternative e rebeldia juvenil o transformaram em um ídolo, especialmente na Europa, onde sua banda alcançou um sucesso estrondoso. Mas por trás do brilho dos holofotes espreitava um abismo tão sombrio que silenciou até seus seguidores mais leais. Em 2013, a verdade foi arrastada à luz, e era mais chocante do que qualquer um poderia ter imaginado. Watkins foi acusado de crimes gravíssimos contra crianças. As investigações revelaram um padrão sistemático de horror que deixou juízes e investigadores igualmente sem palavras.
Mesmo em um Estado de direito que já havia visto muito, seus atos foram considerados abomináveis e sem precedentes. O veredito foi proferido com total rigor. 35 anos de prisão, seguidos por mais 6 anos sob supervisão rigorosa. Sua música desapareceu imediatamente das prateleiras, os prêmios foram cancelados, seu nome foi apagado da memória coletiva da cena rock. O outrora herói do palco tornou-se um dos prisioneiros mais desprezados da Grã-Bretanha. O caso de Ian Watkins é um lembrete de que a fama não é um escudo. Ele mostra em toda a sua brutalidade que por trás do ídolo de uma plateia, às vezes se esconde um abismo que é mais profundo e destrutivo do que as palavras podem descrever. 7. Elizabeth Holmes. Ela era considerada a prodígio do Vale do Silício, uma visionária que, com sua gola rolê preta, lembrava propositalmente Steve Jobs. Elizabeth Holmes prometeu revolucionar a medicina. Sua empresa, Theranos, deveria ser capaz de realizar inúmeros testes com apenas uma gota de sangue, de forma rápida, barata e confiável. Investidores afluíram, políticos e militares depositaram sua confiança. Revistas a celebravam como o próximo grande ícone da tecnologia. Mas o que ela havia construído não era um milagre médico, mas uma ilusão perfeitamente orquestrada. Por anos Holmes viveu em uma rede de meias-verdades e mentiras. Os dispositivos não funcionavam, os resultados eram falsos e colocavam a vida dos pacientes em risco. Por trás da fachada de carisma e promessas, não havia nada além de fraude. Quando a verdade veio à tona, a jovem bilionária caiu mais rápido do que havia subido. Em 2022, um tribunal dos DCA a condenou por fraude massiva e conspiração. O veredito foi claro, mais de 11 anos de prisão. Da empresária celebrada, que já foi chamada de a nova Steve Jobs, restou apenas um número de prisioneira. Em vez de jaleco de laboratório, ela agora veste roupa de prisão. Em vez de falar de visões, ela olha para paredes cinzentas. A história de Elizabeth Holmes é um dos maiores alertas de nosso tempo. Ela mostra o quão longe a ambição cega e a ganância insaciável podem levar, não à fama e à grandeza, mas à reclusão de uma cela. De ídolo do futuro à fraudulenta do presente, seu caso é o reflexo quebrado do sonho americano. 7 histórias, 7 abismos. Cada uma dessas pessoas esteve um dia sob a luz intensa da opinião pública, impulsionada por aplausos, riqueza e admiração. No entanto, por mais diferentes que fossem seus caminhos, todos terminaram na mesma frieza, atrás das grades, na vergonha, no esquecimento. O que resta não é a memória de estreias glamorosas ou triunfos esportivos, mas a advertência de que a fama não é um escudo contra a verdade. Harvey Weinstein, que outrora forjava carreiras, agora é um símbolo de abuso. O.J. Simpson, o celebrado herói do futebol, permanece para sempre ligado a sangue e escândalo. R. Kelly, a voz de uma geração, canta apenas em memórias, nunca mais em um palco. Aaron Hernandez, a promessa do esporte, destruiu-se e deixou um vazio. Danny Masterson, outrora o queridinho de uma sitcom, vive agora à sombra de sua culpa. Ian Watkins, ídolo de uma juventude, tornou-se o epítome do horror. E Elizabeth Holmes, a suposta visionária, revelou-se a personificação da mentira e da ganância. Todos eles nos mostram que quanto mais alto se subiu antes, mais profunda é a queda. Que nenhum aplauso é alto o suficiente para abafar as vozes da verdade. Y que Las acusaciones respaldadas por múltiples testimonios revelaron un patrón de abuso de confianza en un entorno que debía ser Essas seguro. histórias são apenas sobre os fracassados, ou são também um espelho para todos nós. Um espelho que nos adverte a não idolatrar o poder, a não celebrar a fama cegamente e a jamais silenciar a verdade. Pois, no fim, não é o aplauso que é decisivo, mas as pegadas que deixamos, seja na luz ou na sombra.